Boa noite. Eu sou o monitor Luca Miassi, do Rosa do Povo. Eu estou aqui para falar de potenciação. Essa é uma aula que está sendo gravada para explicar os conteúdos específicos de potenciação para consulta, somente para consulta. Os exercícios serão disponibilizados numa lista de exercícios feitos por mim, que serão mandadas e podem ser tiradas diretamente comigo ou com o pessoal ou com alguma aula programada certinho, ok? Então, vamos lá. Sobre potenciação, antes de começar a falar de potenciação em si, eu gostaria de falar um pouco sobre a potenciação no dia a dia. Então, basicamente, a potenciação no dia a dia é muito utilizada para criptografia, por exemplo. Criptografia está presente no nosso WhatsApp, que é um tipo de criptografia onde tem chave pública e a chave privada, onde a chave pública é a que está criptografada, ou seja, uma pessoa que tem usar um banco de dados e tentar ler a sua conversa, ela não vai conseguir ler porque ela está criptografada com código. E você pode ler porque você tem a chave privada. Então, isso que torna seguro, de certa forma, você conseguir utilizar o WhatsApp. E é feito não pela potenciação, mas não somente pela potenciação, conjunto entre a potenciação com as matrizes. A potenciação também está presente no estudo do comportamento das ondas, visto em física. Também é muito comum a potenciação utilizada para fazer contas de cinética química e fazer uma estatística do crescimento populacional. Então, está muito presente no nosso dia a dia. Então, é bacana, não só por essas questões, mas pelo raciocínio que você vai adquirindo, não só para isso, mas para outras partes, não só da álgebra, mas de outras matérias de exatas também, para você já ir adquirindo um raciocínio lógico para resolver essas questões. A potência ela é definida pela letra A, mas ela também pode ser escrita como letra B, que a gente vai ver um pouquinho depois. A gente só não pode chamar de letras mais para frente, como o M ou N, porque o N já é indicado para o expoente, que é o número pelo qual a potência é elevada. Então, procura sempre colocar a letra mais próxima, tipo A, B, C, dependendo de quantas potências você for lidar, mas não... Porque você pode escolher a letra que você quiser, contanto que você não perca o raciocínio, você deixe claro. Enfim, recomendo melhor utilizar o A e o B assim que possível. O A, que é a potência, ela é um número real, ou seja, ela tem uma reta numérica, que pode ser 1,1, 1,2, 1,3, até chegar a um número. Também ela pode ser positiva, ou seja, 1, 2, 3, e também pode ser nula, 0, e a reta numérica para trás, negativa, ou seja, menos 1,1, menos 1,2 ou menos 1. Já o N, ele é um número natural, o expoente é um número natural, ou seja, ele não tem reta numérica, então ele só tem 0, 1, 2, 3. Diferente dos inteiros que a gente vai ver para frente, mas já eu falo. Então, espero que tenha ficado claro. Seguido isso, a gente vai estabelecer algumas regrinhas. Que, bom, se o N for igual a 0, então a potência elevada a 0 vai dar 1. Então, se o N for igual a 1, a potência vai dar igual a ela mesma. Mas se o N for igual a 2 ou maior que 2, então, como visto aqui, a gente vai ter infinitas possibilidades, infinitas multiplicações ou elevações dessa potência. Então, A vezes A vezes A vezes A, porque é um número infinito, depende de quando esse N for definido, que você poderá ter um número, mas é basicamente esse raciocínio. Então, se ele for igual a 2 ou maior, você tem a certeza que ele pode ser multiplicado por esse número. Agora, se ele for entre 1 e 0, aí a gente tem essas regrinhas aqui para seguir. Nesse caso aqui, considerando como um número natural, o N,
e o A é diferente de zero, então, por exemplo, aqui a gente tem que transformar isso aqui numa fração, porque como ele é um natural, ele não pode ser negativo, então a gente tem que transformar ele em positivo. Então a gente vai pegar aqui e a gente vai passar o A para baixo. Tipo, a gente vai transformar ele em uma fração. Então, como a gente transforma em fração, o N vai ficar positivo, como mostrado aqui, e o A também. E todos eles multiplicados por N. A questão é que, quando você passa aqui, ficaria tipo A sobre 1 sobre A. Só que a gente tem um expoente, então ele vai multiplicar o 1 e o A. Só que lembra aquela coisa? 1 elevado a qualquer número é ele mesmo. Então, o 1 vai continuar com 1. Agora aqui, o A elevado a N, porque a gente não tem o N determinado. Mas, quando você tiver uma conta onde determina o N, vai ser muito mais fácil. Você só tem que fazer a substituição e fazer essa regrinha. Essa parte da álgebra de potência e outros números é muito sobre substituir. É só você substituir o que está aqui e seguir em frente para fazer a continha, ok? Então vamos falar das propriedades. O A e o B são os números reais, igual a gente falou, que tem a reta numérica, negativo, positivo e nulo. E o M e o N, que são os expoentes, são números inteiros, ou seja, eles não têm a reta numérica, mas eles são como os reais. Eles têm números negativos e positivos, só que eles não têm a reta numérica, então não pode ser número quebrado, por exemplo. Ok? Vale lembrar que o denominador de cada fração tem que ser diferente de zero, senão você complica tudo. Então, para terminar, a gente vai falar os tipos de potência que vocês vão ver nos exercícios, e daí vocês só vão substituir com base nos conhecimentos aqui. Potência da mesma base. Tá vendo aqui? O A e o A, você tem as mesmas bases, então você vai somar os expoentes. Olha só, então você vai manter a base e somar os expoentes, porque é uma multiplicação. Beleza? Na divisão, é o contrário. O contrário no sentido, é o oposto, talvez. Você mantém as bases, que são A, e subtrai os expoentes, porque é uma divisão. Então você está tirando. Olha só. Aí você como eu falei, só substitui os valores. Isso aqui provavelmente não vai estar como NM, você vai estar com algum número. Esse vai substituir e fazer a mesma coisa. Então você pode utilizar essa videoaula como uma consulta para isso. Potência de mesmo expoente. Agora a gente inverteu. A gente tem as bases diferentes e o expoente igual. Então a gente vai manter os expoentes e multiplicar as bases. Olha só. Expoente mantido e as bases multiplicadas. Sacou? Então, bases diferentes, bases diferentes, multiplica as bases e mantém os expoentes. Expoente diferente, mantém as bases e soma ou subtrai os expoentes, como mostrado aqui em cima. No caso aqui da divisão, temos aqui bases diferentes, então a gente vai manter os expoentes e dividir as bases. Olha só. Só substituição e fazer as coisinhas certinho. Depois a gente tira as dúvidas com um zoom ou com lista de exercício. Potência de outra potência. Quando você tem um número aqui dentro e um aqui fora no parênteses, você mantém a base e multiplica os expoentes, tanto daqui de dentro quanto de fora. Aí fica ANM. Então, essa foi uma aula rápida para falar sobre potência para consulta, como eu falei. Isso a gente pode fazer e dar uma olhada depois. Então, espero que tenha ficado claro. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem para mim lá no grupo, ou entrar em contato, ou fazer as coisas certinho. De qualquer forma, espero que tenham gostado e vão ter mais aulas sim. Então, boa noite a todos, até mais.